Há um padre dos primeiros séculos cristãos, chamado Tertuliano, que dizia que se nós tivéssemos a infelicidade de perder a Bíblia, de perder o Novo Testamento, bastar-nos-iam duas coisas: as bem-aventuranças e o Pai Nosso. Com isso, já éramos cristãos a sério toda a vida. Porque, obviamente, as bem-aventuranças são um programa de vida e o Pai Nosso é a síntese de todo o Evangelho. Séculos mais tarde, São Tomás de Aquino, no comentário que vai fazer ao Pai Nosso, chamava ao Pai Nosso a oração perfeitíssima, é imbatível, não há melhor. São Tomás de Aquino, quando faz o comentário ao Pai Nosso, a cada frase do Pai Nosso atribui uma bem-aventurança. É curioso como ele, em cada frase, vai atribuindo uma bem-aventurança, o que faz certamente isto que dizia o Tertuliano, que temos sintetizado nas bem-aventuranças um caminho de vida, uma regra de vida, e no Pai Nosso uma oração. Nós também, quem já está habituado a ouvir as bem-aventuranças, percebeu que as bem-aventuranças que nós ouvimos hoje não é aquelas que nós estamos habituados a ouvir. Nós temos duas versões das bem-aventuranças. Uma de São Mateus, uma versão de São Mateus, em que são 8 bem-aventuranças, e uma de São Lucas, que foi a que nós acabámos de escutar, que no total são 8, mas na prática, quando nós ouvimos, são 4 bem-aventuranças e 4 bem-aventurados e 4 mal-aventurados, para não chamar malditos ou amaldiçoados. Mas antes de falar destas bem-aventuranças de São Lucas, eu gostaria ainda de falar de 2 outros pontos. O Evangelho começava por dizer que Jesus desce do monte e detém-se num sítio plano. Se desce do monte, é porque tinha estado no monte. E não foi propriamente passear, nem aproveitar um dia de folga. Jesus, bem aparece nos versículos antes, tinha subido ao monte para rezar. Mas passa a noite toda a rezar. E de manhã, quando acaba de rezar, faz uma das coisas que aparece sempre no Evangelho de São Lucas, quando Jesus reza. Quando Jesus passa uma noite a rezar, é porque no dia a seguir tem que fazer uma escolha ou uma decisão muito importante. E nesta vez, depois de ter rezado toda a noite, ele escolhe os 12 apóstolos. É na sequência de ter passado toda a noite em oração que ele escolhe os 12 apóstolos. E o Evangelho dizia que ele desce do monte com os apóstolos, tinha acabado de os escolher, e vem para um sítio plano. Na Bíblia, a montanha é um lugar sagrado, porque é um lugar de encontro com Deus. Moisés, para receber as tábuas da lei, sobe à montanha. O Abraão, para imolar o seu filho, sobe à montanha. O subir à montanha significa, na espiritualidade bíblica, mudarmos de plano. Mudarmos de plano. Passarmos a um plano superior. E subir à montanha, então, é isso, é encontrar-se com Deus, querer aproximar-se de Deus. E Jesus sobe à montanha para rezar. Porque, ensina-nos Jesus, a oração não é rezar muitas orações. As pessoas dizem, eu sei muitas orações. O que é que isso adianta? Se não for em relação, se não for em sintonia com Deus, é dizer palavras. As orações ajudam-nos, têm que nos ajudar a fazer oração. É a grande diferença entre oração e orações. Oração é uma relação. Orações são fórmulas que podem ajudar a esta relação. E então, na Bíblia também, descer da montanha significa aproximar-se dos outros, querer encontrar-se com os outros. E então nós vemos que Jesus desce para um sítio plano para se encontrar e deixar encontrar com as outras pessoas, com as multidões. A tradução exata seria com o povo,
mas povo não é o povo da sociedade, o povo, a ralé. Aqui povo é já este povo de Deus. Se quisermos a Igreja, o Concílio Vaticano II vai dizer que a Igreja é o novo povo de Deus, para se encontrar conosco. Jesus ensina-nos a valorizar o encontro com Deus, subir à montanha, mas não ficar lá para sempre, porque é preciso descer à planície, encontrar-se com os outros. Eu quis salientar esta introdução do Evangelho exatamente porque Jesus irá sempre promover o encontro e a proximidade. Nunca irá assumir a posição de o guru, aquele que é preciso pedir uma entrevista, aquele que é difícil ter um acesso. Jesus também nunca vai assumir o papel daquela pessoa importante, mas primeiro que a gente se possa encontrar com ele é preciso uma cunha, ou é preciso não sei o quê, ou pagar a alguém para ver se promove o encontro. Não! Jesus mostra-nos os Evangelhos. Jesus é a pessoa mais fácil de se encontrar, porque desce ao nosso encontro, porque vem ao nosso encontro. Jesus desce, como desceu às margens do Rio Jordão para ser batizado. Jesus desce da montanha, como agora acabámos de escutar. E Jesus vai descer aos infernos para nos livrar da morte eterna e nos garantir uma eternidade, como nos dizia a segunda leitura. E se repararmos bem, mesmo na ascensão, quando Jesus está a subir aos céus, os discípulos ficam todos a olhar para o céu. E o anjo diz: Ei, homens da Galileia, porquê é que estão a olhar para o céu? Assim como ele subiu, há de vir. E depois terminou o Evangelho. E eles desceram e começaram a pregar o Evangelho. É isto que é preciso a cada um de nós: descer, estar com os outros, para os ajudar, para nos aproximarmos deles, porque eles nos aproximam muitas vezes de Deus. Jesus quer estar próximo de nós e envolvido nas nossas vidas. Depois gostava de salientar a primeira leitura, que dizia, de uma forma resumida: maldito quem só confia em si, bendito quem confia no Senhor. Se repararam na leitura, não diz maldito os que confiam nos homens, nas pessoas. É maldito aquele que confia no homem, só em si. Essa pessoa que não tem Deus na sua vida é uma pessoa triste. É uma vida sem sentido. Enquanto que aquela pessoa que tem Deus na sua vida é uma pessoa abençoada. Isto não significa que nós não devemos confiar nos outros. A gente tem que confiar nos médicos. Tem que tomar os medicamentos como eles prescrevem, tem que fazer as coisas todas. Temos que confiar, a gente confia. Eu confio que o irmão que fez hoje o almoço não pôs lá veneno para a gente morrer de 12 envenenados. Portanto, temos que confiar. Nós temos que confiar nos outros. Mas não é esta confiança da proximidade uns com os outros que nos falava a leitura. O que nos diz a primeira leitura é: não sejas tu o absoluto da tua vida. Ou seja, não vivas só para ti. Não te tenhas como o centro do mundo. Nem queiras pôr os outros a girar à tua volta. O absoluto da nossa vida é Deus, que nunca nos falha, que torna a nossa vida fecunda e bem irrigada. Quem vive para si e só para este mundo acaba por ser uma árvore seca, expressão da primeira leitura, uma vida desperdiçada. Então, o ideal cristão é confiar no Senhor e caminhar com as outras pessoas, ajudando umas e sendo ajudado por outras. Mas Deus sempre como o absoluto da minha vida. A primeira leitura preparou-nos para o Evangelho. Preparou-nos para estas bem-aventuranças do Evangelho. Há uma bênção, uma bem-aventurança, uma felicidade em 4 tipos de pessoas que na sociedade onde nós nos movemos e vivemos não contam. Os pobres, os famintos, os que choram e os que são postos de lado. Estes são exaltados por Jesus. Jesus diz-lhes: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. E são amaldiçoados os ricos, os fartos, os que estão na mó de cima,
o Frederico Lourenço, que está a traduzir a Bíblia, também já traduziu os Evangelhos, e o choram, diz ele lá na explicação, sabe muito mais do que eu, e se calhar nós todos juntos, ele depois lá na notezinha tem necessidade de explicar este chorar, diz, isto de chorar não é rir ou chorar, não é um sentimento agora estar a rir e daqui a bocado estar a chorar. Significaria na nossa expressão portuguesa estar na mó de cima. Portanto, aquele que está bem, não é? Um felizardo e não quer saber dos outros. Jesus amaldiçoa, ai de vós, que agora estão na mó de cima, e aqueles que gostam dos elogios e dos aplausos. Este ai de vós que aparece nos Evangelhos não é uma sentença inalterável. Isto vem na sequência dos profetas. Os profetas, quando anunciavam desgraças, quando anunciavam coisas menos boas, começavam com o ai. Ai de vós. São avisos, não são já sentenças. Os ricos não ponham já a mão na cabeça, ai, estou desgraçado. Não, é cuidado. Cuidado. Tem cuidado contigo, tu que és rico. Tem cuidado contigo, tu que és farto. Tem cuidado contigo, tu que estás na mó de cima. Tem cuidado contigo, tu que só gostas de elogios e de aplausos. Cuidado. E nós vamos encontrar no mesmo Evangelho de São Lucas um exemplo claríssimo desta contradição de Jesus de proclamar felizes os que no mundo são infelizes e de acabar por declarar infelizes aqueles que neste mundo se acham felizes, que é aquela conhecidíssima parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Neste mundo, o homem rico é rico, come e bebe bem, está na mó de cima e gosta dos elogios e gosta de ser aplaudido pelos outros. E o pobre Lázaro lá está, à porta de casa, pobre, cheio de fome, na mó de baixo e esquecido. Ambos morrem. E o que é que nós vemos? Lázaro no seio de Abraão e o rico em tormentos no inferno. E porquê é que o rico não foi para o céu? Por ser rico? Não. O rico foi para os tormentos do inferno, não foi porque era rico. Foi porque não se fez pobre. Porque não alimentou quem estava com fome. Porque estava na mó de cima e não foi sensível a quem estava na mó de baixo. Porque de tão importante se tinha que não conseguiu olhar para o descartado que estava à porta da sua casa a pedir alimento. Por isso Jesus diz, feliz de ti que és pobre, ou te fazes de pobre. Feliz de ti que passas fome, ou alimentas quem tem fome. Feliz de ti que estás na mó de baixo, ou és sensível a quem lá está. Feliz de ti que foste posto de lado, ou que praticas a justiça, denunciando as injustiças. As bem-aventuranças não são um calmante para as classes baixas. Assim, acalmem-se lá, não refilem muito, porque depois um dia vocês vão conquistar coisas que agora não têm. Não são um calmante para as classes baixas, para que não se revoltem ou vivam revoltados. As bem-aventuranças são um caminho de felicidade para quem quer viver com Deus e para Deus. E é aqui que o Evangelho nos coloca em contradição com o mundo. Porque nós, o que vemos no nosso mundo é exatamente o contrário. O que é que aparece na televisão? Os ricos e os multimilionários. Vamos visitar a mansão de não sei quantos. Fulano de tal já comprou mais não sei quantos carros. É isto que passa na televisão. Agora, a comida de autor, a cozinha não sei quantos, a experiência da espuma não sei do quê, com não sei quê, não sei o que mais. As pessoas movem-se por isto. E isto é tão contrário ao Evangelho. Porque o Evangelho, se repararem bem nas notícias, o Evangelho raramente aparece nas notícias. Não digo o Evangelho, passagens do Evangelho, mas aquilo que o Evangelho promove
raramente aparece nas notícias. E dá vontade de perguntar, eu cristão, onde é que me situo? Na fama, nos elogios, nos aplausos, nos fartos, na riqueza? Ou eu estou do lado do Evangelho, onde Jesus me convida a ser pobre, a partilhar, a ser sensível e a ser humilde? Peçamos então ao Senhor que o Espírito das Bem-aventuranças entre realmente na nossa vida. E como dizia no início, seja um programa de vida para cada um de nós. Para que cada um de nós, vivendo a sério estas bem-aventuranças, entrando no caminho do Evangelho, entremos também no Espírito de Jesus, que transforma não só as nossas vidas, mas também a vida do mundo. Que assim seja.